Você já sentiu medo do amor? O quanto que você já se permitiu amar e ser amado? Por que às vezes fugimos de quem está disponível para nos amar? Há uma explicação para tudo isso, não é tão simples assim, mas vamos pegar nossa xícara de café e bora conversar. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse aqui é o podcast Pausa para Sentir. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse podcast é um cantinho seguro para a gente trocar uma ideia sobre as nossas emoções. É um convite para você dar uma paradinha aí e sentir. Sou psicanalista, podcaster e resolvi criar esse podcast justamente para ter um lugar para a gente poder conversar com calma. Eu sentia falta de fazer isso, né, dentro desse mundo aí de internet, redes sociais, que tudo tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, e você tem que falar rápido para poder todo mundo ouvir você e você não perder a atenção de quem está te ouvindo, Sabe, eu queria ter essa pausa para respirar e conversar com calma. E eu tô gostando muito de saber que tem muita gente curtindo esse meu novo projeto. Então, obrigado por estar aqui ouvindo. Porque a minha ideia é justamente que esse podcast seja uma parte importante da tua jornada de autoconhecimento por aí. Para transformar as nossas relações, a forma como a gente se enxerga e principalmente para curar as nossas feridas. Então, para um pouco aí, ouça essa conversa. Faça uma pausa para sentir. E antes de entrar aqui na nossa conversa de hoje, eu queria só fazer aquele reforço de pedido, né? Eu preciso muito da sua ajuda, tá bom? Não é pouco, não. Se você tá aí, tá ouvindo, eu sei que tem muita gente ouvindo esse episódio, eu preciso mesmo da sua ajuda. Faz toda a diferença que você me ajude a divulgar esse episódio. Mande para seus amigos, para suas amigas, para o seu marido, para sua esposa, sabe, para sua mãe, para o seu pai, para seus amigos do trabalho, para quem quer que seja. Quanto mais pessoas você puder mandar esse episódio, ajudar a divulgar o meu podcast, eu vou ficar muitíssimo grato, porque faz toda a diferença, tá legal? Então ajuda lá, se quiser me marcar nos stories também, quando você for divulgar, eu vou adorar, vou repostar, então vamos nessa? Pois muito que bem, esse último episódio que eu fiz sobre quando acaba, né, um casamento, quando o divórcio chega ou quando uma relação dá sinais de que está chegando ao fim ou que já chegou ao fim, suscitou muitas mensagens de pessoas, sabe? Desde mensagens de pessoas que agradeceram, que entenderam, que estavam nesse processo ou que gostariam de ter ouvido o que eu falei há 4 anos atrás, 5 anos atrás, ou de pessoas que me perguntaram o início de tudo, né? Como que a gente lida com o início de um relacionamento? Adolescentes me pediram isso, talvez eu fale sobre isso no futuro, porque é super importante, né? Independente se você aí que está me ouvindo é adolescente ou não, começar um novo relacionamento é sempre um desafio. E também teve pessoas como a Sara, que me mandou esse e-mail que tem tanta tristeza, eu acho, nesse e-mail. E voltando um pouco àquele nosso primeiro episódio, quando a gente fala sobre tristeza e como que é importante reconhecer e perceber que tristeza ela existe, que ela precisa ser validada, mas que talvez tenha um pouco mais do que só tristeza nele. Vamos ler então? Olá, pode me chamar de Sara. Olha eu também por aqui. Demorei para começar a ouvir esse podcast, mas agora que comecei fico ouvindo em sequência. Parabéns, está muito bom. Obrigada por mais esse projeto. Passado o momento chat, vamos aqui ao tema que está na minha cabeça. Tenho trabalhado em terapia esse tema, mas vejo que ainda não consigo evoluir. Ainda tenho muita preguiça de colocar energia e fico me sabotando. E antes até de continuar o e-mail, eu queria só fazer um parênteses, porque às vezes a gente acha que o problema está em ter preguiça de colocar energia em alguma coisa, quando que na verdade não é isso. Quando que na verdade é a gente com medo de mexer em coisas que machucam e lidar com essa tristeza e lidar com o luto de algo que já está posto na nossa frente. Talvez seja o caso dessa conversa aqui, desse e-mail, então vamos seguir. A questão é que tenho fugido da pessoa que mais me ama, apesar de estar ativamente atrás de amor. A pessoa que escolhe estar do meu lado há quase 2 décadas eu tenho evitado e tratado mal. Para lembrar, me chame de Sara. Essa pessoa você pode perceber que ela me acompanha há algum tempo, já ouviu meus outros podcasts e já sabe da minha memória deficitária. Mas vamos lá, é Sara, eu sei que é Sara, não vou falar seu nome aqui não, tá bom? Pode ficar tranquila, eu sempre vou falar o nome inventado aqui das pessoas, tá? No caso aqui, foi ela mesma que sugeriu esse nome inventado, mas vamos lá. Vamos contextualizar mais. Eu tenho uma grande questão de mau relacionamento com a minha mãe. Olha que interessante, né? Ela falando sobre trazendo a relação com a mãe, ao mesmo tempo que, na verdade, a questão aparente dela é com o marido, né? Com o companheiro, pelo que a gente está percebendo aqui.
Apesar de eu ter vivido com ela até ir para a faculdade, e em todo o tempo ela era casada com meu pai, eu não me sentia amada por ela. E até hoje me sinto assim. Já faz alguns anos, inclusive, que não temos mais contato. Esse tema foi muito elaborado na terapia e hoje entendo que esse amor materno eu recebo de outras pessoas. No caso, amigas, pessoas que tenho me esforçado muito para manter. E que desde o ano passado tenho amigas maravilhosas e têm me abastecido muito. Sou conhecida como uma pessoa muito disponível e, de fato, estou sempre disposta a ajudar. Eu não sei se você aí que está me ouvindo percebeu um pouco das nuances desse pequeno parágrafo, mas que traz tantas coisas. Você, Sara, quando fala aqui pra gente, né, que traz inclusive o tema da sua mãe à tona e fala como que sempre foi muito difícil para você se sentir amada, isso já é um indicativo muito forte de como que, e isso, é claro, eu pretendo trazer, eu tenho prometido alguns episódios disso, falar sobre teoria do apego, que é essa teoria proposta pelo psicanalista britânico John Bowlby, falando sobre como que nós construímos vínculos desde o início da nossa infância. Mas é inevitável eu ler isso daqui e não reconhecer um pouco disso, né? De entender como que, quando nós somos pequenos, uma forma da gente lidar com aquilo que a gente recebe em termos de cuidados dos nossos pais, das nossas mães, né? Os nossos cuidadores principais, a gente desenvolve certos tipos de vínculos. Não existe essa coisa de, eu não tenho nenhum vínculo criado, estabelecido com o meu pai ou com a minha mãe. O vínculo existe, ele pode ser de diversos tipos, né? Entre os principais ali, pode ser de apego seguro ou de apego inseguro. E às vezes, quando a gente tem esses vínculos criados de uma forma insegura na infância, eles justificam muito a forma como a gente se relaciona na vida adulta. É como se fosse um legado, sabe? Que os nossos pais nos dão quando eles estão criando a gente ali no início da vida. Então, quando hoje a gente tem dificuldade de permitir que outras pessoas nos amem, normalmente é porque a gente foi tão machucado e tão negligenciado na nossa infância que a gente automaticamente desliga isso ou tenta desligar isso, apesar de ser uma necessidade básica se vincular com outras pessoas, mas a gente tenta desligar esse amor e sempre que alguém tenta chegar muito perto da gente em termos de dar afeto, de dar amor, de construir uma relação, a gente entra em pânico. A gente sente essa dor e quer fugir dela, sabe? Então, às vezes, as pessoas estão presas nesses ciclos por anos, 20 anos até, como talvez seja o caso da Sara, mas eu queria muito trazer esse ponto logo de cara aqui, porque assim, é muito importante a gente perceber como que a forma como a gente é criado na nossa infância impacta diretamente a forma como a gente se relaciona na vida adulta. Esse, inclusive, é talvez o maior motivo que tenha me levado a criar esse podcast aqui, para falar para adultos, falar para adolescentes sobre essas questões da vida, porque eu sempre falei sobre filhos, sobre como criar os filhos, como construir esses vínculos seguros com os nossos filhos. Mas espera aí, e os adultos e os adolescentes que estão hoje aqui e com esses vínculos já construídos, né? Então, é por isso que eu tô aqui. E é por isso que eu quero muito continuar fazendo esse podcast. Mas vamos continuar aqui o e-mail da Sara. O problema está no casamento. Eu não sei se está exatamente no casamento, tá, Sara? Porque, assim, quando você fala que você se esforça muito para manter as suas amizades, principalmente as suas amizades novas, dá para perceber que é um esforço, que é trabalhoso. Às vezes não deveria ser tão trabalhoso assim, mas dependendo de como a gente tem esse padrão de vinculação, né, já pré-estabelecida, é sempre cansativo, porque a gente sempre tem que dar mais e lidar com um monte de incertezas e ansiedades que a gente não teria que lidar se a gente tivesse construído isso lá na infância de uma forma diferente, tá? E aí então ela retorna falando: o problema está no casamento. Estamos juntos há quase 2 décadas. Nunca nos separamos. Mas faz um bom tempo que eu não quero mais. Que tenho afastado. Que tenho feito esse casamento ser ruim. Por quê? Por que tenho tanta dificuldade de aceitar e trabalhar para ter um bom casamento? Por que é tão difícil aceitar esse amor de uma pessoa que escolhe estar ao meu lado? Porque fujo e não me sinto merecedora dessa realidade. Minha terapeuta diz que não me aprofundo nas relações, que mantenho elas na superfície, que não me jogo. E sim, concordo com ela. Não gosto desse movimento. E mesmo assim não consigo mudar. Aceito todos os tipos de elaboração sobre o tema. Muito obrigado, Sara. De novo, Sara, meu nome é Sara, vou te ajudar com o meu novo nome, hahaha. Tá bom, Sara, eu já entendi. Você é a Sara. Eu não vou falar seu nome verdadeiro aqui, tá bom? Mas primeiro, Sara, eu queria, não apenas para você, mas a todas as pessoas que mandam e-mails aqui no Pausa Pra Sentir,
eu queria agradecer pra caramba, sabe? Porque é necessário uma coragem tremenda para você escrever, colocar para fora emoções e, sabe, inseguranças e vulnerabilidades tão fortes para alguém que, em tese, é um completo desconhecido para você, né? Então, agradeço a coragem, agradeço a confiança e espero trazer mais algumas elaborações que possam ajudar você aí nesse caminho, tá? A primeira coisa que eu queria dizer é um pouco pegar esse fio da meada que eu trouxe dos vínculos ali e tentar explicar para você de como que de fato é difícil, né? E de novo, eu prometo que eu vou fazer um episódio só sobre essa teoria do apego, esses tipos de vínculos que a gente constrói. Escreve aí na caixinha, se você está ouvindo pelo Spotify, já escreve aí, porque eu preciso saber se as pessoas querem mesmo ouvir, porque assim, é um assunto que me fascina, mas pode ser que não fascine todo mundo. Então, bota nas caixinhas, me manda na DM, faz o que você quiser para me avisar que não, eu quero muito entender um pouco mais sobre esse assunto dos vínculos, teoria do apego. Vai lá, bota lá, e se tiver muita gente, eu faço logo um episódio sobre isso, tá bom? E aí que acontece, Sara, que a gente precisa lembrar que se a gente tem esse, vamos dizer assim, esse padrão de se vincular e ele tem essa tendência a ser um padrão que ele é meio evitativo, vou dar uma pista de algo que eu falaria nesse episódio completo, ou seja, é um tipo de vínculo que ele vem desse lugar de cuidado em que você não tem uma presença tão constante dos seus cuidadores ali, né? Ou seja, esse afeto não é oferecido de uma forma tão presente ou consistente pelos seus pais, no caso aqui, como você traz aqui muito a sua mãe, então pela sua mãe, e esse vínculo com a sua mãe, ele acaba se tornando esse vínculo do tipo evitativo, porque você sabe que machuca não ter essa disponibilidade, porque isso te trouxe dor e tristeza no passado. Por mais que não tenha sido, né, feito de forma consciente pela sua mãe, porque eu acho que a gente precisa, inclusive, né, desconectar uma coisa da outra. Não estou dizendo aqui que todos os pais e mães causaram, sabe, traumas tremendos na gente, que isso, meu Deus do céu, acabou a vida. Não. Entender que eles, obviamente, né, na maioria das vezes, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com aquilo que eles tinham ali de informação dentro do contexto que eles viviam e que eles tinham as histórias deles, né? Mas é inevitável a gente entender que isso tem impactos e que parte desses impactos, eles estão presentes até hoje na nossa vida adulta e que vão se refletir, inclusive, na forma quando a gente cria os nossos filhos, quando a gente tem filhos. Então, assim, é uma escadinha, tá? Então, quando você vem dessa construção lá de trás, em que você sabe que você precisa se distanciar daquela figura de afeto, porque quando você se aproxima, isso te machuca, você meio que percebe que isso passa a ser uma relação sua padrão na sua vida adulta. Ou seja, essa pessoa que está aqui do meu lado está me dando tanto amor, eu posso confiar nesse amor? E tudo bem que tenham sido 20 anos, sabe, vivendo dessa forma. Às vezes demora para a gente criar e para a gente elaborar esse tipo de coisa. Tanto que você está aqui, né, elaborando agora e pedindo ajuda para continuar elaborando. Então, eu acho que nesse ponto que você precisa se agarrar e entender que, bom, talvez isso não seja exatamente uma questão específica com o meu marido, e sim uma dificuldade que eu tenho de aceitar esse amor, porque eu sei que normalmente, historicamente, olhando para minha infância, quando eu aceito esse amor, eu me machuco. Quando eu aceito esse amor, eu não me sinto amada, eu continuo não me sentindo amada, eu não sei o que é isso daí, e portanto, eu não me sinto merecedora disso. Você escreveu isso aqui no seu e-mail, eu não me sinto merecedora desse amor. Porque você talvez nunca tenha tido esse amor de forma irrestrita, né, de forma incondicional. Quando a gente é criado, por exemplo, por pais e mães que estão sempre condicionando, por exemplo, o afeto que eles dão pra gente, por conta das coisas que a gente faz, ou dos comportamentos, se a gente é obediente ou não, a gente começa a criar essa ligação muito perigosa de que, bom, então talvez eu deva ser alguém que mereça ser amado ou amada por outra pessoa, quando que na verdade isso não deveria acontecer, né? Uma relação de afeto, de amor, ela existe por causa daquilo, não porque se atende requisitos de um checklist, né, de alguém. Então, eu acho que talvez o ponto esteja mais aí. Seria muito irresponsável da minha parte falar pra você assim, então por que você não se separa, né? Porque eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que pode ser esse o desfecho. E é por isso que eu queria trazer muito esse seu e-mail para fazer um episódio próximo do episódio que eu falei sobre divórcio, porque tem muita gente que acha que, não, tá errado, não tá legal, se separa.
Ah, separa, acabou, separa. E calma, não tô dizendo que eu sou anti-separação, que uma vez casou para sempre. Não acho isso. Mas eu acho que decisões tão importantes precisam de elaborações profundas, né? E esse é o caso, assim, são 20 anos de um casamento, é uma história construída juntos, talvez tenha filhos aí ou não lembro dela ter anotado aqui no e-mail. Então, assim, pode ser uma coisa muito difícil dela fazer. Esse tipo de rompimento não é, né, você não decide isso do dia para noite. E que às vezes é importante a gente fazer esse trabalho de entender de onde vem, de entender para onde vai. E quando a gente está falando desse tipo de vínculo que ele acaba impedindo a gente de construir esses afetos, de ter dificuldade de se sentir amado, talvez valha a pena a gente tentar trabalhar nisso, ao invés de acabar um casamento, né? Então, não estou dizendo, Sara, de forma alguma que a culpa é sua. Eu só estou tentando te ajudar a criar consciência sobre um mecanismo padrão seu, ainda mais que você traz que é trabalhoso você construir essas amizades novas e estar disponível para essas amigas. Porque talvez para você seja dolorido mesmo receber esse afeto e entender que, sim, você merece esse afeto e que você tem qualidades e valores que as pessoas admiram e que as pessoas te amam, independente daquilo que você faz ou deixa de fazer, né? E que isso fique bem claro para você, Sara. Você é importante, sim. Você é amada. É preciso que fique muito claro para você. Por mais que dentro de você, inconscientemente, você está se estribuchando toda para dizer que não, eu não sou, eu não mereço isso. Você merece, sim. Tem bastante gente aí que ama você e que te admira e que quer estar próxima de você. Não só o seu marido, mas outras pessoas também. Então, tenta se agarrar nessa construção, tenta olhar para ela todos os dias, tenta viver esse incômodo, porque isso vai te causar um incômodo, tá? Isso não é simples assim. Lide com esse incômodo, entende de onde vem esse incômodo e tente desfazer esses incômodos. Eu não acho que seja só uma questão de não se aprofundar nas relações. O problema está antes disso. O problema é você não quer se aprofundar nas relações porque historicamente você sempre se machucou quando precisou aprofundar as relações. Então você não vai querer fazer isso porque você sabe que, pisou no chão, você sabe que esse chão é lava. E mesmo quando esse chão não é de fato lava, você tem certeza que ele é de lava. Então você não vai querer pisar ali, você não vai querer mergulhar o teu pé naquela lameado ali e lamear de amor das outras pessoas, né? Usei uma analogia bem horrorosa aqui, mas acho que eu me fiz entender. Então, Sara, eu acho que talvez o trabalho esteja mais nesse lugar, tá? E eu acho que esse movimento de você se permitir e conversar sobre isso vai te ajudar muito, tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque talvez não abrir isso tudo para suas amigas, né? Mas talvez abrir isso para o seu marido possa te ajudar nesse processo, porque viver isso tudo sozinha, compartilhando isso só com a sua terapeuta, é muito duro, sabe? A gente tem essas nossas relações, você tem um casamento de 20 anos aí quase, então isso também é um lugar que você pode entender como um lugar de segurança para você abrir para ele e falar, olha, não talvez abrir e falar assim, olha, eu não sinto amor por você, eu não quero manter esse casamento, mas de falar que, olha, eu tenho tido muita dificuldade de me permitir ser amada por você e eu sinto que talvez isso esteja muito relacionado a essa ausência de afeto materno que eu tenho recebido, é um pouco do que eu tenho trabalhado na terapia, e para mim é difícil porque, por mais que eu queira aceitar isso, eu não estou conseguindo aceitar isso, porque inconscientemente eu acho que eu vou ser machucada de alguma forma, que eu vou ser abandonada de alguma forma. Entende? Quando a gente compartilha esse tipo de coisa, ajuda muito a gente a aliviar um pouco esse peso. E assim, infelizmente, esse tipo de coisa não se resolve da noite pro dia. Ou seja, estilos padrão de se vincular com as outras pessoas podem mudar sim. Isso não é uma profecia que você vai morrer dessa forma. Não. Você pode sim, eu vou falar um pouco mais sobre isso em detalhes no meu episódio sobre teoria do apego, caso as pessoas queiram ouvir, mas é possível que você transforme
esse tipo de vinculação padrão, ou que você tente migrar isso para um lugar, para um estado seguro e que você consiga aceitar esse amor de outras pessoas. Mas vai demandar trabalho, vai demandar coragem, vai ser dolorido. E você vai ter que passar por todas essas etapas, elaborar muito sobre tudo isso, ter ajuda profissional, inclusive, né, terapêutica, com relação a essas questões, para que você consiga dar esse passo de confiar. E, normalmente, quando a gente se envolve em relacionamentos de apego seguro, né, com base segura, a gente tem mais facilidade de reconstruir esses nossos modos padrão de se vincular com as outras pessoas, sabe? Então, ao que me parece, pode ser que você tenha aí um vínculo, né, tem um lugar muito, vamos dizer assim, propício para ter esse vínculo seguro com o seu marido. Ou às vezes é com alguma amiga ou algum amigo. Então tente identificar que tipo de relações que você tem hoje que parecem ser das mais seguras que você tem e tenta dar esse passinho mais além. Tenta mergulhar um pouquinho e falar assim, será que isso aqui é lava mesmo? Deixa eu botar aqui. Não é lava. Sabe? E talvez o primeiro teste para você pisar ali e ver se esse chão realmente é lava ou não é abrir esse jogo com o seu marido e falar, olha, eu me sinto que eu não vou ser amado, que eu não mereço seu amor. E isso tá me travando. E eu sei que isso não tem nada a ver com você, e sim com a forma com a qual eu fui criada e a forma como eu entendi que eu deveria ou não merecer amor com a minha mãe. E eu tô tentando trabalhar isso, mas eu queria muito dividir isso com você, porque tá muito difícil para mim. Sabe, passar por essas coisas junto, dividindo, não resolve mais rápido, mas com certeza alivia o peso, tá bom? E bom, queria agradecer de novo, Sara, por ter mandado esse e-mail, por ter aberto seu coração. Eu sei que é muito difícil e às vezes a gente tem que passar um pouco por essas dores, encarar um pouco esses incômodos para perceber que a gente é merecedor sim. E eu já adianto a você, eu passei por uma situação parecida no início da minha relação com a minha esposa, e eu vou detalhar isso mais no episódio de Teoria do Apego, mas o meu padrão é diferente, e eu quero deixar isso para detalhar mais nesse episódio, porque acho que essa história vale mais a pena de contar em outro lugar. Mas o que eu quero dizer é que sim, é possível você construir um relacionamento de base segura e que isso acabe te curando, entre aspas, dessas relações que foram inseguras na sua infância. Então, de novo, eu queria reforçar essas duas coisas, que primeiro, isso tem resolução, e segundo, você é sim amada por um monte de gente ao seu redor, por mais que você não consiga reconhecer isso ou não se sinta merecedora disso, tá bom? Ufa, hein? Essa mensagem aqui foi difícil, né? E eu espero que tenha te ajudado aí também a ouvir, a refletir um pouco sobre essas coisas e talvez tenha feito sentido com relação à sua própria história. Se bateu em você aí, me avisa, me conta, me manda uma mensagem, escreve na caixinha aí do Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. Eu quero muito saber como é que essa conversa bateu aí em você. E como esse tema foi um tema um pouco mais complexo, mais profundo, eu acho que eu vou deixar de fora as dicas práticas dessa semana. Vou deixar vocês aqui para refletir sobre isso, para tentar elaborar um pouco mais sobre isso com relação a tudo isso que eu falei aqui. E você aí, se você também se sente não merecedor ou não merecedora do amor que você recebe de outras pessoas, saiba que você merece sim, tá? Todo mundo merece ser amado nessa vida. Não importa o que os nossos pais tenham falado pra gente na nossa infância, durante toda a nossa infância. E eu sei que é difícil a gente desfazer isso de uma hora para outra, mas eu quero que você ouça pelo menos a minha voz e saiba que mesmo sem conhecer você aí, sem nunca ter olhado para você pessoalmente, eu tenho certeza absoluta que você merece sim todo o amor que você recebe, todo o amor que você pode receber na sua vida, tá bom? Você é importante, você é amado e é amada, então não se esqueça disso, tá bom? A gente precisa sempre se relembrar, falar pra gente isso, e às vezes eu falo inclusive olhando pro espelho, sabe? De que eu sou amado, que eu mereço ser amado, porque é difícil, tá, gente? Então a gente se abraça aqui nessas ondas de áudio, se aperta, se segura, porque a gente precisa ter essa noção bem forte na nossa vida, tá legal? Então vou deixar isso aqui sem dicas práticas, vou partir para o final do episódio e agradecer a você aí por ter me ouvido nesse episódio inteiro, ao longo desses episódios todos. Então estou muito feliz de poder continuar produzindo esse podcast e ajudando as pessoas de certa forma, sabe? Assim, os e-mails que eu tenho recebido são surreais de
em termos de quantas pessoas confiam naquilo que eu tenho a falar. Então, é muito gratificante para mim saber que eu tenho essa importância também na vida de vocês, tá legal? E pedir mais uma vez que, assim, eu faço isso aqui com muito carinho. Então, se você puder me ajudar a divulgar, fazer esse episódio chegar em mais pessoas, trazer essa discussão para mais pessoas que às vezes não se sentem tão amadas ou que têm dificuldade de aceitar esse afeto, esse amor, manda esse episódio para essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa e a mim também por estar chegando em mais ouvidos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, mas não antes, é claro, de lembrar que você pode seguir o @ do podcast lá no Instagram, que é @pausa pra sentir podcast. Se você tiver o seu próprio e-mail, você pode mandar lá no pausaprasentirpodcast@gmail. Se você quiser me seguir ali no dia a dia, me ver ali na rotina com os meus filhos e tal, vai lá no @Thiago Queiroz no Instagram. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo e fique bem.